Paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia aí, aproveite que você está de pé. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Continua na leitura do nosso irmão Edmar. Ele leu o capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 7. Capítulo 7 de Lucas, verso 1. Seja muito bem-vindo aqui à nossa igreja, você que nos visita, você que nos acompanha aí pela internet. Barão, estou sabendo que está assistindo o culto em Barão. Estamos com saudade de você, um abraço, tá? Jesus te abençoe grandemente. Depois você manda um áudio aí falando que você me viu aqui, beleza, Barão? Um abraço para você, meu irmão. Está nos acompanhando lá pela internet. Lucas capítulo 7, verso 1, diz assim, todos acharam? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, pela Tua presença. Te agradecemos porque Tu és fiel, Senhor, e o Senhor tem cuidado de nós, tem colocado sobre nós as Tuas mãos. Quero Te pedir, Jesus, que nessa noite o Senhor abra os nossos corações, que só nós podemos passar a palavra que vem do Teu coração aos irmãos, a Tua igreja amada, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que é lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ouvir-nos, Senhor, nessa noite e falar a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, pode se assentar. O tema dessa palavra é o poder que aniquila as distâncias. Vocês vão entender até o final o porquê desse tema. O poder que aniquila as distâncias. Nós lemos uma passagem que eu gosto muito do centurião, que não é o Cornélio que a gente lê lá em Atos dos Apóstolos, mas um centurião. O que era um centurião? Era um oficial romano. E esse oficial romano, ele era responsável por uma centúria, 100 homens, uma guarnição de 100 homens. Ele tinha uma autoridade muito forte, local, uma autoridade sobre esses homens. E se você lembrar do Império Romano, lá de como acontecia, esses homens eram poderosos naquelas cidades. Nós não tínhamos cidades como hoje, né, tão grandes, eram cidades mais próximas. E aquele homem, aquele centurião, cuidava de 100 homens, 100 soldados, que geralmente ficavam em cidades estratégicas. Eles ficavam em locais específicos para que o Império Romano ele pudesse funcionar. Então era uma espécie de autoridade local. Todos aqueles homens, eles estavam sob responsabilidade do centurião, não é? Então, ele tinha uma importância estratégica e localização geográfica também estratégica para o império. A Bíblia cita alguns centuriões, né? A gente tem nos evangélicos que diz um centurião junto à cruz. Depois nós vemos lá no livro de Atos, mas citando mais dois centuriões, que é o Cornélio, muito conhecido, muito citado, né, para o nosso meio, e também o centurião Júlio, lá no capítulo 27, Cornélio no capítulo 10. Esses centuriões, eles tinham poder, e um poder importante, que era designado do Estado para eles. Esse centurião do capítulo 7 de Lucas,
é o centurião que também é retratado lá no capítulo 8 de Mateus. E lá no capítulo de Mateus, não dá tanto detalhe do que estava acontecendo, mas no capítulo 7 de Lucas a gente consegue entender um pouco sobre a realidade desse centurião. Ele vivia em Cafarnaum, que era uma cidade estratégica de Jesus, né? Era uma estratégia onde Jesus passava. E Cafarnaum também era uma cidade estratégica para aquela época. E ele não se destacou somente pela sua competência profissional, porque ele cuidava de pessoas, porque ele tinha um bom comando. Não só por isso, apesar que ele retrata que ele tinha um bom comando ali dos seus 100, da sua guarnição de homens, né, de 100 homens. Ele se destacou tanto pela sua competência profissional, mas mais ainda, por demonstrar uma fé que nem Jesus tinha sentido ainda. A palavra fala que Jesus se maravilhou com a fé que aquele centurião tinha para com ele. E é um texto que está logo após o Sermão da Montanha, que aqui Edmar leu para nós. Jesus estava falando à multidão, falando um pouco sobre as bem-aventuranças, o que torna uma pessoa feliz, as beatitudes, e após isso ele vai a Cafarnaum, e ele já chega, ele já recebe os servos desse centurião, que não fala o nome. Interessante que não fala o nome desse centurião, é o centurião de Cafarnaum. Os servos, ele chega a Jesus e diz: meu centurião me mandou. Olha só, no capítulo 7 de Lucas, verso 2, que nós lemos, diz assim: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Então, Jesus chega a Cafarnaum e logo já recebe esse servo do centurião, que não tem nome, que não é dito aqui para nós, de Cafarnaum, dizendo que um servo dele estava passando mal, estava doente, moribundo. E Jesus imediatamente ele vai responder esse pessoal, né? Olha só, verso 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Aí no verso 4 diz: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Olha que interessante, o centurião era um gentio, ele não era judeu, né? E tinha uma diferença muito grande, quem é gentio e quem é judeu. Judeu estava sobre uma promessa antiga, né? Uma promessa da aliança de Deus com Israel, e aqui o centurião não era um judeu, o centurião era um gentio, era uma pessoa que não estava sobre a égide da velha aliança, ele era uma pessoa de fora do clube dos judeus, né? Podemos dizer assim. Mas esse homem, os seus servos, eles dizem, lá nesse capítulo que a gente acabou de ler, no verso 5, ele ama a nossa nação, ele ama Israel, e ele mesmo edificou uma sinagoga. Então esse centurião, ele tinha amor pela causa de Deus, de Jesus, do Deus de Israel. Ele edificou uma sinagoga para o povo, e os seus servos, ele dá testemunho disso, desse centurião. E caminhando um pouco à frente, o texto que a gente leu, vou ler novamente com vocês, lá no verso 6, ele diz: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ele viu o centurião, enviou-lhe o centurião uns amigos. O centurião mandou pessoas dizendo: eu não sou digno que o senhor entre aqui na minha casa. A gente não sabe o porquê, mas talvez pode estar relacionado ao fato dele ser gentio. Muito possivelmente está relacionado a isso. Eu não sou digno que o próprio Jesus, o Messias, entre em minha casa e participe comigo. E ele diz ainda: eu não sou digno de tê-lo debaixo dos meus telhados. E por isso, no verso 7, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo, né? Dize porém uma palavra e o meu criado sarará. É nesse momento que Jesus se maravilha com a fé desse homem. E é sobre essa fé diferente, né? Essa fé ímpar, um tipo de fé que pode mover pessoas, que eu quero falar com você nessa noite. Uma fé que moveu esse centurião, a autoridade, com todas essas características que eu disse para você, a procurar a Jesus. Uma fé que fez ele sair da sua zona de conforto, enviar pessoas, conversar com o judeu e falar: eu acredito que se o Senhor apenas disser uma palavra, dizer sobre esse meu servo, ele será curado. E foi uma fé tão ímpar que Jesus se maravilhou, tão singular.
E a palavra não mostra tantas vezes Jesus se maravilhando na Bíblia, né? Mostra Jesus se maravilhando com esse centurião e se maravilhando com os judeus de pouca fé, que não conseguiu exercer sua fé, e Jesus se maravilha com aquilo negativamente. E aí começa a nos mostrar uma fé que vai desafiar os nossos dias de hoje. E sobre essa fé eu quero conversar com você. Primeiro, porque a fé hoje, ela precisa ser fundamentada, ainda mais em meu e seu coração. Nós vivemos um tempo de muito secularismo mesmo, que nós estamos nos importando demais com as coisas que não são de Deus, e estamos colocando isso à frente daquilo que Deus quer fazer por mim e por você. Os nossos sonhos têm ficado à frente da fé que nós temos em Deus, e nós temos passado a caminhar à frente disso. E eu queria que você nessa noite se avaliasse, se examinasse, porque eu estou me examinando faz uns dias. Porque Deus tem falado comigo, porque eu preciso exercer fé nos tempos difíceis, em tempos em onde as coisas não acontecem da forma que eu queira que aconteça. Paulo, quando vai falar aos coríntios, lá com aquela igreja, no primeiro Coríntios, uma igreja em dissensão, uma igreja que tinha problema demais, tinha muita intriga, ele chama o povo e fala, ó, eu vou falar a vocês como eu falo a adultos, não mais como meninos, porque meninos tomam leite, adultos falam como adultos. Eu queria falar com os irmãos, com vocês jovens, como adultos, nós precisamos ter a fé que esse centurião teve. Nós precisamos exercer uma fé tão incomum, que nós mesmos vamos pensar, que fé é essa? Que fé é essa que larga a própria vontade, a própria força, porque esse homem tinha força, esse homem tinha poder, tinha homens que ele mandava e obedecia. Nós poderíamos comparar nos nossos dias recursos, seja financeiros, recursos seja saúde. Nós temos saúde, nós temos vigor, nós temos liberdade. Sabe qual liberdade? De não estar preso. Nós não estamos com juiz sobre nós. Nós temos liberdade de ir ali na nossa casa, voltar. Nós temos liberdade de trabalhar. Nós temos liberdade em Deus. Nós não temos ninguém nos colocando uma forca no pescoço aqui, nesse momento, para aceitar Jesus. Mas, muitas vezes, nós temos deixado o secularismo tomar conta do nosso coração. E secularismo são coisas seculares, coisas desse mundo. Muitas vezes a sabedoria. Nós estudamos muito, nós conhecemos muito, nós falamos muito de Jesus, nós lemos a Bíblia toda, nós fazemos isso, nós vemos a igreja, então eu conheço a palavra. E o conhecimento, ele torna-se maior do que o próprio relacionamento com Deus. O conhecimento de Deus, ele torna-se para nós um tesouro maior que o próprio Deus. E aí nós passamos a nos relacionar menos com Deus, nós passamos a falar menos com Deus, nós passamos a ficar menos tempo com Deus, nós passamos a dedicar menos a Deus, porque nós já sabemos tudo e nós temos sabedoria que vem dos céus. E aí nós começamos a usar armas humanas, o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso conhecimento, e nós passamos a dizer que não há mais tempo para Deus, porque nós temos que trabalhar mais, porque nós temos que ajuntar mais, porque nós temos que fazer mais, porque nós temos que influenciar mais. Mas aonde está Deus nesse processo? Aonde está Deus na nossa caminhada? Nós temos que nos perguntar. Nós somos a sociedade mais evoluída desse mundo. Pega pessoas do início do século XX, nós estávamos lá descobrindo ainda fazer carro, como é que montava carro. Em 1917, Henry Ford começa lá a fazer as fábricas de carro e produção em série. 1917, nós estamos em 2022. No final do século XIX, nós começamos a ter a Revolução Industrial. Nós estamos há 100 anos e tanta coisa evoluiu. A internet de 1985. Eu nasci em 1986. O www surgiu em 1985. A computação é da Segunda Guerra Mundial, gente. Cibernética na época, nem era computação. Todos os instrumentos que a gente mexe hoje é da década de 90. Celular, 1990.
E parece que nós estamos superpoderosos, que nós somos heróis. E eu quero te dizer que esse mito, esse herói do ser humano, ele é secular. Um dos caras que mais incentivaram esse heroísmo foi Nietzsche. Um dos caras que mais vai contra a palavra de Deus. Quando nós falamos de humanismo entrando nas igrejas, humanismo mesmo é você achar que por conta da sua força, do seu trabalho, dos seus recursos, do seu conhecimento, da sua família, da sua beleza, você está conseguindo algo. E a palavra de Deus quer nos trazer, a nos examinar e a ter a fé deste homem. Uma fé que desafia você e a mim a olhar para Jesus e crer: Jesus, se tão somente o Senhor falar, minha família vai ser curada. É um tipo de fé que nós não estamos acostumados a ver mais hoje. É um tipo de fé que a gente não quer ter mais, porque nós estamos com muita força. A gente tem muita coisa. A gente tem internet, a gente tem tudo. Você tem uma máquina na sua mão, você tem computador, você tem velocidade, e a gente tem saúde. Até você se deparar numa cama de hospital, até você se deparar com a falta de dinheiro, até você se deparar, ou eu me deparar, com um problema jurídico, até eu me deparar com um problema familiar que não consegue mais, uma esposa não quer mais o marido não quer mais a esposa, e ao mesmo tempo tem tudo. Hoje eu vi que a Gisele Bündchen mais o Tom Brady está separando. E os caras estão construindo, a grande problema deles, sabe o que é? Eles estão construindo uma casa de 140 milhões de dólares. E a casa não acabou. A notícia era, o clickbait. Eles vão ter que resolver essa história da casa de 140 milhões. Nós temos tudo, irmãos. Saúde, recurso financeiro. A gente consegue ter liberdade. A gente consegue fazer as nossas coisas. A gente tem família, mas a gente não valoriza. Temos filhos, mas reclamamos por conta dos filhos. Temos trabalho, mas reclamamos por conta do trabalho. E a gente fica ansioso para que chegue sábado, domingo. E quando chega domingo, a gente fica triste porque já é segunda. Mas nós não olhamos para que Jesus, Ele é o Deus da segunda, da terça, da quarta, da quinta, do sábado, da sexta, do sábado e do domingo. Nós não olhamos mais para Jesus. O secularismo não deixa nós olharmos para Jesus e entender que nós precisamos crer que tão somente Ele disser uma palavra, as coisas podem mudar nas nossas vidas. Secularismo. O secularismo tem entrado sorrateiramente dentro da igreja. Na verdade, ele não tem entrado, ele está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja. O pastor Davi está aqui, ele sabe. Liderança, você sabe como lida com as coisas. E esse secularismo, ele vem muito sutilmente. A gente começa a não perceber, irmãos. Passa um pouquinho, a gente já não vem mais à igreja. A gente tem os pastores do YouTube. Nós temos os influencers do YouTube. Nós temos pessoas que você e nem eu conhecemos de onde eles vêm, mas eles dizem alguma coisa na rede social. E o secularismo começa a te tirar aos poucos da oração das 7 horas da manhã, do jejum, da leitura da palavra, da dedicação ao Senhor, do compromisso com Deus. E nós começamos a andar como se fôssemos qualquer outras pessoas, mas com uma institucionalização na nossa vida. Somos crentes. Mas que crença é essa que nós não demonstramos nos momentos mais difíceis da nossa vida? Que crença é essa? Que fé é essa? Que ela não vale quando nós estamos passando por dificuldades. Ou quando nós estamos muito bem, mas nós estamos muito ocupados para perceber isso. Esse centurião, ele deu exemplo e Jesus se maravilhou da vida dele. E tantos 2 milênios depois, Jesus, ele se maravilha de pessoas que abram mão das suas forças e diz: Senhor, se tu tão somente falar, minha vida vai ser mudada. Meu coração vai ser mudado. Deus, Ele espera de mim, Jesus espera de você. Essa fé singular, uma fé especial, uma fé que faz tudo isso, uma fé em comum.
E quando Jesus ele ouve essa incomum declaração de fé, incomum, é uma fé incomum. Ah, Josiel, você estava forçando a barra. Não, uma fé incomum, uma fé que abre mão da sua força. Jesus ele disse: em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Jesus dá testemunho desse centurião. E aí, esse centurião, ele recebe Jesus, e ele recebe esse coração, ele recebe a cura. E eu queria conversar com você, basicamente, rapidamente, sobre o que nós temos da fé. O que é fé? Hebreus capítulo 11, 1, que a gente cita tanto, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Basicamente, cartilha de crente, todo mundo sabe que Hebreus capítulo 11, verso 1, fala sobre isso. Se ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, o centurião tinha a teologia correta, apesar dele não ter um professor de CMC, né? Ele tinha, porque ele esperava coisas que ele não via. Efésios 2, capítulo 8, Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nem ninguém se glorie. Quando você pega Hebreus capítulo 11, verso 1, ele fala que é o fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. E você pega Efésios 2, verso 8, verso 9, diz que ela vem de Deus para que nós não nos gloriemos. Nós chegamos à teologia correta, bíblica sobre a fé. A teologia correta e bíblica sobre a fé é você crer contra a maré, é você crer contra as coisas que não se esperam, que não se veem, é você crer contra a própria esperança desse mundo. Você crê contra o secularismo, você crê contra todo esse movimento que tem entrado e abarcado o nosso coração. É crer antes de ver. Efésios capítulo 6, verso 16, ele vai falar que a fé é um escudo. Lá nas nossas armas espirituais. Se você está passando por lutas espirituais, eu quero te convidar ainda mais a procurar exercer essa fé, a relacionar-se com Deus. Ele disse, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé é seu escudo. Quando você lida com situações que você não está acostumado, você tem que olhar para Jesus e dizer, tu és o meu escudo, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente, e a fé ela te fortalece, ela te protege dos dados inflamados. Vivemos um tempo que somos tão atacados, vivemos tempos que nós somos atacados até por nós mesmos, né, irmão? Mas a fé é o teu escudo. E o inimigo, Satanás, ele quer que a sua fé seja diminuída. Ah, Josiel, tem como a fé diminuir? Tem. Como assim tem como diminuir a fé? Tem. É igual músculo, tem que exercitar, você tem ela lá, mas e aí, não exercita? Por que o texto está falando? Contra os dados inflamados do maligno. Porque o maligno sabe onde tocar a sua vida. A fé é Jesus, a fé é que ele cria, mas eu começo a não exercer a minha fé, eu começo a não ler a palavra, eu começo a não jejuar, eu começo a deixar o pecado tomar conta da minha vida, consequentemente a sua fé vai sendo diminuída, aí sua fé vai chegar no ponto de se ouvir aquelas músicas bonitinhas e falar assim, não, Jesus quer fazer tudo por mim. Isso não é fé, Tem muita gente sofrendo nos dias de hoje, que infelizmente, isso não é fé. Tem gente colocando fé na Mega Sena. Isso não é fé. Fé é o firme fundamento de acreditar que Deus, Jesus, o Senhor, Salvador, Ele está cuidando de mim, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer. Tem como você passar por uma luta, irmão? Muito tranquilo. Tem como você passar pela mesma luta desesperado. Luta, todos nós passamos. Luta, todos nós vivenciamos, mas o que diferencia é o meu comportamento diante da luta.
Quando eu tenho fé em Cristo, mesmo sabendo, mesmo tendo resultados ruins, mesmo não acontecendo como acontece, você levanta a cabeça e diz: graças a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigado porque o Senhor está providenciando vitória. Tem gente que faz até raiva, né? O cara está numa luta a vida inteira e ele fala: não, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo, Ele vai me sustentar. E aquele coração, ele é apegado com Jesus, porque independentemente do que está acontecendo, ele diz: não, Jesus é comigo, Ele vai me ajudar, Ele é meu guardador, Ele vai cuidar de mim. Mas muitas vezes nós estamos igual o povo de Israel. Tendo provisão, tendo tudo, nós murmuramos, nós reclamamos, e nosso coração vai começando ficando cheio de nós mesmos, cheio de eu tenho que começar a resolver com minhas forças, porque Deus não faz. Então nós começamos a bater cabeça para lá, para cá, vai para ali, onda te leva para lá, onda leva para cá, porque nós estamos deixando de colocar nas mãos do Senhor o que é a responsabilidade dEle. Deus não é responsável por você ser preguiçoso, não estou falando disso. Então eu vou deitar, vou ficar quietinho na minha cama, que Deus vai mandar o pão de cada dia. Você pode receber uma cesta básica da igreja. Mas em vez disso, você pode falar assim: eu trabalho, eu exercito minha fé, eu faço tudo, mas eu creio que quem me dá a provisão não é o meu braço. Quem me dá a provisão é o Deus de Israel que cuida de mim. E quando você começa a agradecer ao Senhor, como você começa a ter ações de graça, súplicas ao Senhor, um coração que vai buscando a Ele, a sua fé começa a ser aumentada, e você passa pela tribulação, você passa pelo processo de sofrimento diferente, você sai lá do outro lado sabendo que o Senhor guerreou a sua guerra. Nós precisamos exercer a fé desse centurião. Ele disse a Jesus: se o Senhor disser qualquer palavra, esse homem será sarado. Nós precisamos buscar a fé, é o nosso escudo contra o maligno, que quer destruir os pensamentos, nossa conexão com Deus. O maligno quer destruir isso. Infelizmente nós temos vivido guerras entre pessoas, gente. A nossa guerra não são contra pessoas, nossa guerra é contra o inimigo das nossas almas. Ele quer destruir. Uma vez eu li um livro do C.S. Lewis, chama assim, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro, não sei se eu aconselho todo mundo a ler não, mas é um livro abençoado do C.S. Lewis. E em uma das cartas, é um demônio mandando para um demôniozinho, explicando para ele, e ele falava assim: quer uma forma mais fácil de você acabar com a fé do outro? Faça ele pensar que o inimigo dele são pessoas. Faça pensar que o meu inimigo é você, que o meu inimigo é você. Isso é uma astúcia. A palavra fala que o inimigo é astuto. A nossa guerra não são contra pessoas. A nossa guerra é contra coisas espirituais, contra demônios, contra dissensões, com coisas que são potestades malignas, que está muito além do que nossos olhos veem. Então a fé é o seu escudo, a fé é o que te protege. Então eu preciso exercitar a minha fé e ler mais a palavra, jejuar, suplicar mais, clamar mais ao Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. É impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Deus vai virar um bibelozinho para a nossa vida. Já viu? Aleluia, glória a Deus. Chega em casa, minha vida toda torta. Não estou falando que tem que ser perfeito, irmão. Mas eu chego em casa, eu já esqueço que Deus existe. Eu lembro dele só aqui no domingo. Lembro dele só aqui no sábado. Para que eu possa agradar a Deus, eu preciso exercitar fé diariamente. Relacionamento com Deus, relacionamento paternal com Deus, de se receber dele, irmãos. Parece que a gente fala ficção científica. Não, é você se ajoelhar, não tem segredo. Orar em público é bênção, mas intimidade com Deus é só quando a porta fecha. Quando você se fecha para o mundo e se abre para o Espírito Santo. Quando você se fecha para os problemas e entende que o Espírito Santo está guerreando a sua guerra. Quando você se fecha para tudo aquilo, aquela confusão externa, e abre o seu interior e diz: Senhor, estou aqui. Senhor, receba o meu clamor. Senhor, eu não estou conseguindo. Deus, eu preciso de ajuda.
quero te convidar a chegar perto de alguém e pedir ajuda. Você vai ver como é que a feição dessa pessoa muda na hora. Imagina, uma situação, você chega numa pessoa e fala assim, ó, estou passando por isso, me ajuda. Ora por mim. Nós, seres humanos, irmãos, a gente quer orar, a gente quer abençoar, a gente faz campanha, levanta todo mundo. Imagina Deus. Imagina o Senhor que nós servimos. Ora em público, mas fecha a porta do seu quarto. Intimidade com Deus. Fecha a porta do seu quarto, fecha a porta da sua alma. Fecha para as coisas externas. Fecha, começa a clamar de Deus, fala, Deus, o que eu preciso para exercer fé? O que eu preciso para me aprofundar mais no Senhor? O secreto, é lá que Deus começa a borbulhar dentro do seu coração, novidade de vida. É lá que Deus começa a colocar dentro do seu coração mais força espiritual para você vencer o inimigo. Vencer o inimigo. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir numa terapia, eu já fui. Quando você chega no terapeuta, o que ele faz? Ele senta numa cadeirinha, é isso mesmo, senta na cadeirinha, olha para você e fala aí, conta um pouco de você para mim. Aí normalmente pessoas muito ansiosas, já chegam no primeiro dia achando que o terapeuta vai resolver seus problemas todos. Né? Aí conta, chora, eu sei de casa gente que chora, meu Deus. E o terapeuta fica anotando as coisas assim, ó, vai anotando. Aí você está no meio do choro e fala assim, ó, acabou seu tempo, próxima semana eu te encontro e tal horário. Aí você vai a próxima semana, você vai se organizando e tal. Daqui a pouco, ele já te conhece um pouco. Aí ele começa a falar assim, então, a gente poderia ver isso aqui. Começa a sugerir com muito cuidado, faz uns testes, uns desenhinhos para lá, uns desenhinhos para cá. Vai conversando com você, vai mexendo com você. E chega a hora que ele começa a te dar já uns toques. Fala, ó, isso aqui, ele estudou para isso, né? Poderia ser isso. O que você acha? Aí você manda um WhatsApp para ela, fala, ó, fiquei refletindo sobre isso aqui. Fala, que bom que você refletiu. Pode ser que é um caminho. E começa a ter um relacionamento, daqui a pouco, ela conhece mais de você, ele conhece mais de você, ele começa a te dar uma direcionada, esclarece sua mente. É assim com Jesus. Às vezes a gente quer chegar diante de Jesus, tem um tempão, está enferrujado, chega lá, Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Só, cara, que coisa está fria. Relacionamento precisa ser mais achegado. A fé precisa ser mais trabalhada, para que você olhe e fale assim, Senhor, se tu somente falar. Eu conheço gente que vive assim, e incrível que pareça, se acreditando ou não, dá tudo certo. Você sabe quem está no secreto com Deus. Você vê na face dela lidar com os problemas. Você vê que ela está tranquila diante de um turbilhão de problemas. É Deus que sustenta. E aqui diz que se nós agradarmos a Deus pela nossa fé, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão. E galardão tem a ver com tranquilidade. Aqui na terra, né, a gente está falando disso, de ter paz para tomar suas decisões. Ter suavidade, né, com as coisas. 5, lá em Tiago capítulo 1, verso 3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Lá no capítulo 5 de Romanos, abre sua Bíblia. Romanos, capítulo 5, esse eu tenho que ler com vocês aqui. Romanos, capítulo 5. Todo mundo decora isso também, eu não decoro de jeito nenhum. Capítulo 5, verso 3, diz assim, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o verso 5 diz, e a esperança não traz confusão, mas para quem? Para aqueles que têm fé, que acreditam que o amor de Deus está derramado no nosso coração. Eu tenho que crer, para que isso produza em mim perseverança. Eu tenho que crer além dos meus recursos, eu tenho que crer além do que eu posso fazer. Eu tenho que crer que Deus tem um controle do universo, que Deus tem um controle de tudo, e que a minha participação nisso é pela vontade e soberania dEle. Se Deus não quisesse que nós participássemos do processo, beleza, Ele faria.
É eu exercer essa fé. Capítulo 1 Coríntios 2, versos 4 e 5. Lá na igreja de Coríntios, Paulo vai falar e diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Olha, a fé ela é produzida pelo poder de Deus, o poder que elimina qualquer distância. A fé é o poder, e o tema dessa mensagem, ele é o poder que aniquila as distâncias. É por isso, porque o centurião, ele acreditou que pela fala de Deus, não importa se ele estava dentro da casa, se ele estava fora da casa, aquele homem fosse curado. A fé, ela aniquila a distância, a fé, ela aniquila qualquer problema, porque a fé é poderosa, não de homens, mas de Deus. A fé é um escudo que nós temos no nosso coração. E o diabo, ele quer acabar com isso, pastor Davi. O diabo, ele quer destruir esse escudo. O diabo, ele está o tempo todo lançando dardos inflamados sobre a sua fé. Ele quer te destruir sobre a sua vida. Você precisa se proteger da fé, crescer em fé. E aí Filipenses, Paulo fala, capítulo 4, verso 6 de Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentei seus pedidos a Deus. Apresenteis a Deus. Parece que isso é tão comum nos nossos dias, né? Esses versículos são tão comuns, mas nós precisamos entender que pela fé os nossos pedidos serão atendidos. Deus, ele tem falado conosco. Salmo 42, verso 11. O salmista está lá, abatido, cabisbaixo. E ele diz: por que estás abatido, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua esperança em Jesus, o Rei dos Reis, o Rei de Judá. O Rei de Judá. O Rei que olha para mim e para você. O Deus Emanuel. O Deus que cuida. Então eu preciso exercer essa fé pessoalmente, para que as pessoas entendam dessa fé. E como nós vamos influenciar o mundo se nós mesmos não acreditamos que Jesus é o poderoso para salvar a minha vida, a sua vida e o coletivo como um todo? Deus, ele cuida de nós. E essa fé que fez esse centurião deixar Jesus maravilhado. Eu quero concluir essa mensagem com vocês, dizer algumas coisas que nesse centurião fez importantes. Algumas lições que nós aprendemos desse centurião ao exercer essa fé em comum. Primeira coisa que esse centurião fez, a fé dele era tão grande que ele abria mão um pouco da sua autoridade, preocupava com quem estava com ele, quem estava perto. O Gilberto fala muito isso, ele veio falando isso com o Carlos, depois ele pregou sobre isso, a gente vê muita mensagem. Gilberto, que veio aqui no Point Rock, ele fala muito que as pessoas, até no Hub ele falou isso também, as pessoas não podem ser muito simpáticas ao outro. Ela tem que ser empática. Empática é quando eu, de fato, me preocupo com o que a Sara está vivendo e eu movo recursos para que as coisas mudem. Empatia não é só falar assim: nossa, como a Alexandra está sofrendo. Empatia é quando eu percebo o sofrimento de Alexandra e eu me movo ao encontro de Alexandre e falar o que eu preciso fazer por você, e me colocar no lugar dele, me colocar os meus recursos para que ele tenha sobrevida. Esse homem fez isso. Ele falou assim: ele não foi ao encontro de Jesus, mas ele mandou o pessoal: vai lá, traz Jesus aqui que vai curar esse homem. Ele preocupava com quem estava sobre a sua autoridade. Segunda lição que nós temos sobre ele não era orgulhoso da sua posição social. Ou seja, a fé, ela nos torna iguais. Não tem gente melhor que o outro. Tem, e ele entendeu. O nosso caráter não pode estar contaminado pela nossa posição social. A fé, ela traz para nós irmandade, ela traz para nós comunidade. A fé trouxe aquele homem comunidade com os servos dele. Terceira lição, ele sabia diferenciar o poder de autoridade. Poder para curar vinha de Deus. Não é porque todos o obedeciam que ele não precisava procurar a Deus.
E só entende isso quem tem Jesus no coração e quem tem fé. 4, ele exercia sua autoridade com confiança e convicção. Isso deve ser um exemplo para a influência cristã na sociedade atual. A nossa influência, ela precisa estar relacionada à nossa autoridade. Eu insisto em dizer, nós vamos ter uma sociedade sarada. Quanto mais gente exercer a autoridade cristã dentro da sociedade. Eu fui lá no consultório do Reinaldinho, tinha música de crente lá. Vou na academia, tem música de crente. Não só música, mas atitude de crente. Não é? Enquanto o Reinaldinho foi um servo de Cristo aqui na terra, sendo dentista, ele dá exemplo de Cristo, autoridade, que ele é uma autoridade, é um dentista. Todo mundo que entra lá, é crente ou não é? É crente. As pessoas têm que sair mudadas de lá, Reinaldinho. Olha a responsabilidade. É assim. Eu sou um professor. As pessoas que entram na universidade, entram na minha sala de aula, elas têm que sair com, no mínimo, uma vontade de conhecer mais sobre Jesus, porque eu exerço uma autoridade sobre a minha sala. O evangelho só vai alcançar a gente se nós ocuparmos esses locais. Na empresa da Yassara, onde você trabalha, na escola, você é um agente de Cristo lá. Às vezes nós nos preocupamos tudo com a questão macro, mas a questão micro é importante. Você no seu trabalho é um agente de Deus. Você na sua escola é um agente de Deus. Se nós não influenciarmos quem está do lado, não vamos conquistar. Nós somos agentes de Deus. Está lá a Raquel ensinando academia, né? Tem oportunidade? Exerça o poder de Deus sobre as pessoas. Nós precisamos de gente cada vez mais ocupando os locais, ocupando as universidades, as escolas, ocupando o empresariado, né? Tem essas reuniões da Adonep. Quantas pessoas não aceitam Jesus na Adonep? Porque alguns empresários abrem mão da sua, talvez, do seu tempo para estar lá reunindo, falando de Jesus. Precisamos de exercer poder, né? Precisamos de formar gente com capacidade de ser eleito, ser um político, para que mude as coisas lá, para que tragam o favor de Deus, mas só acontece quando nós temos fé em Deus e sabemos separar o que é poder de Deus e o que é autoridade. Não adianta Reinaldinho lá, fazendo um canal de alguém, falar assim, ó, aceita Jesus aí, amigo. Meu avô contava uma piadinha assim, o cara foi pescar na beira do rio, e novo convertido, ele ficou animado, queria evangelizar os outros. Novo convertido é uma bênção, porque evangeliza todo mundo. Todos nós tivemos que ter esse primeiro amor, né, cantou aqui hoje. Aí chegou o cara na beira do córrego, está lá pescando, e chega o convertido, né, senta do lado dele. Ô rapaz, quero falar de Jesus para você. Está lá o cara pescando, já viu gente pescando? Eles não querem conversar com ninguém, por isso que eu não gosto de pescar. Dá uma preguiça, ficar o dia inteiro lá jogando negócio lá, e fica lá com esse silêncio e tal. Não pode ligar nada. E os caras curtem, conversa com o Lauro para vocês verem. Se ele estiver assistindo, ele vai te contar. Fica o dia inteiro para pegar um peixe no final do dia. Misericórdia. Eu não tenho paciência. Meu avô me chama para pescar, eu falo para ele, seu pai, eu chamei de pai, me criou, né? Eu falo, pai, só tem um companheiro bom não, porque eu não tenho preguiça de ficar lá, na beira de rio, pernilongo me picando. Mas então, esse cara estava lá pescando, chega o novo convertido, fala, uma alma para Jesus, vou converter agora. Aí, o cara pescando, falou, você quer aceitar Jesus? Conversou aquela conversa e tal, quer aceitar Jesus? Ele, rapaz, sai daqui que eu estou pescando, você está espantando meus peixes. O novo convertido ficou injuriado, pastor Davi, ficou nervoso. Pegou a cabeça do homem e enfiou dentro d'água. Pum! Aí tirou, aí o cara olhou para ele e falou assim, rapaz, o que está acontecendo? Ele falou, não, cara, quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele falou, você é louco, meu irmão, estou pescando aqui, você está enfiando minha cabeça dentro d'água. Aí o cara falou, sai daqui, cara, sai para lá. O novo convertido pegou a cabeça de novo e pá, dentro d'água. Ele falou, menino, o que é isso? Você vai me matar, rapaz? E tal. E ele, não quero aceitar. Chegou, o cara ficou enfesado. Pegou a cabeça do homem, enfiou dentro d'água e segurou. E o homem ficou, tirou. Aí o homem, você quer aceitar Jesus? Rapaz, eu quero aceitar Jesus. Quero aceitar. O homem, então, morre para você ir para o céu direto. É uma brincadeira. Mas muitas vezes a gente quer fazer isso com as pessoas. A gente quer evangelizar a pessoa, quer matar ela para ir para o céu com Jesus de uma vez, porque a gente não sabe usar, irmão. Como é que eu vou evangelizar? Eu lembro na época que a gente evangelizava, me dava uma preguiça realmente. Porque 4 horas da tarde, na hora do jogo, nós íamos para uma praça, ligávamos uns trem, tum, parará, tum, nós abrimos. E o cara assistindo futebol, irmão.
Eu lembro o pastor Marcos falando isso com a gente, irmão, a gente tem que mudar o nosso evangelismo. Evangelismo tem que ser intencional. E não tem nada mais intencional que o seu colega de trabalho assistir. Eu ganhei um colega de trabalho, que é o Ronan, se assistir, me fala, tá, Ronan? Ronan, católico, apostólico, romano, mas não era qualquer um católico, apostólico, romano, era coroinha do padre. Eu entrei na universidade, e Ronan, conheci Ronan, a gente era muito amigo, a gente ficava trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite no mestrado. A época que eu trabalhava assim, freneticamente, né? Ficávamos na sala do mestrado de 8 às 10 da noite. Éramos eu, era Paulo, Caio, Ronan. Ronan e eu estamos aqui no FV, Caio e Paulo estão no UNB, professores lá. Universidade Nacional de Brasília. E aí Ronan, católico, apostólico romano, que adorava os shows de sertanejo. Rapaz, eu tinha um pendrive, a época ainda que era pendrive, eu colocava o pendrive no CD e ouvia as músicas do Hillsong, do Fernandinho, e ele ouvia música sertanejo. Teve um dia que ele falou assim, rapaz, essas músicas que você ouve aí, você quer? Toma aqui, plugou lá no trem dele. Ele sumiu com o meu pendrive. Falei, ai, rapaz, sumiu com o meu pendrive. Um dia ele estava ouvindo, o que você está ouvindo aí? Olha aí, estava ouvindo as músicas do Hillsong. E aí, beleza, foi ouvindo. Isso não foi assim de um dia para o outro. Passou um tempo, começamos a ficar mais amigos. Eu comecei a falar para ele de Jesus. Falei, cara, você está gostando das músicas do Hillsong? E aí, o que fala? Dos Fernandinho. Aí dei mais música para ele em português, que falava de Jesus e tal. Aí, cara, tá vendo que legal e tal? Ah, bom. Aí eu vi ele, nós fomos fazer um cachorro-quente num show de Sorocaba, Fernando, três assim. Fomos fazer para a igreja, para vender, para ganhar recursos, cada coisa que eu já fiz nessa vida. Ali no Fama, nós lá, com a confusão, não vendemos um. Deus não aprovou. Não vendemos nada. Gastamos dinheiro e nada. E eu encontrei com o Ronan saindo do show. Ele falou, ô Ronan, tudo bem? Pá. Certo dia, meu sogro estava passando mal, a gente já era amigo. Meu sogro estava em Caratinga, internou, passando mal. Eu falei, Ronan, ele gosta muito de carro, gosta muito de dirigir para todo mundo lá na universidade. Ele falou, rapaz, você gosta de carro, tem que ir lá em Caratinga agora, meu sogro está passando mal, você quer ir comigo? Você me ajuda a voltar de madrugada? Eu falei, vou sim. Fomos no carro. Eu tinha um golzinho quadrado, 1992 ainda, nunca esqueço do meu golzinho quadrado, meu primeiro carro. E aí fui para Caratinga, né? E era bonzinho o carro. No meio, fomos, ficamos lá, organizamos tudo, à noite, vindo embora, a Cris apagada lá, assim, dormir, né, Cris? Né, amor? A Cris apagada, eu vim de Caratinga, Viçosa, falando com ele de Jesus. E foi engraçado, porque eu virei para ele e falei assim, eu pensei, hoje é o dia de enfiar a cabeça dentro d'água, né? Sacanagem. Hoje é o dia de eu falar mais sério, que eu tinha tempo. 2h30, 3 horas, dá umas 3 horas e pouquinho, vim de Caratinga para cá, comecei a falar, isso e aí, cara? A gente tem falado sobre Jesus, você não acha que está na hora de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, não? Ele olhou para mim e disse, não, mas eu já aceitei Jesus. Jesus, ele tem no meu coração. Eu falei, não, mas não é assim. E comecei a falar de Maria, comecei a falar do ato público, comecei a falar os versículos bíblicos e tal, fui conversando. E vem, carro vai, carro vem, e eu orando Jesus. Fala o coração do Ronan, eu já tinha conversado com ele um pouco sobre a Bíblia, e ele sempre insistia que ele já tinha Jesus no coração. E chegou um dado momento, perto de Ponte Nova, ele falou assim, cara, o que você está me pedindo é totalmente contra o que eu acredito, porque a vida inteira eu acreditei que Jesus vem, eu preciso de Maria, eu acreditei nisso. Rapaz, aquilo cortou meu coração. Eu acreditei nisso. É muito difícil chegar para mim e falar que o que eu acreditei a vida inteira é errado. Hoje, ele é crente da Assembleia de Deus, lá da Conceição. O Caio, o meu amigo professor, que é lá da UNB, ele mexe comigo até hoje, porque ele foi para a Assembleia, eu vim para Batista. Ele falou assim, Josiel só serviu para evangelizar Ronan, ir para a Assembleia e sair de lá e ir para Batista. Porque o Caio também é católico. Naquele dia, chegando em Teixeiras, Ronan olhou para mim e falou, eu quero aceitar Jesus. Eu nunca vibrei tanto, porque foi muito difícil, não foi fácil. Lança uma mensagem, já cansei de ver evento, irmão. 3.000 pessoas aceitam Jesus, mas será mesmo que aceitou Jesus? Será que nós estamos errados como igreja? Quantos anos estamos aqui como igreja, batalhando dia a dia, faz isso, faz aquilo. Às vezes 1, 2 almas aceitam Jesus e num show aceita 3.000. Será que de fato 3.000 pessoas estão aceitando Jesus? Naquele dia, chegando em Teixeiras, eu virei para o Ronaldo, fecha seu olho. Ele fechou o olho, eu não, porque eu estava dirigindo. Eu falei, vou orar por você, repete comigo.
Ele aceitou Jesus, nunca mais abandonou o caminho do Senhor. Naquele dia no carro, meu sogro faleceu nos dias depois. Eu nunca esqueci, isso foi em 2011. Eu nunca esqueci que a conversão do Ronan aconteceu na época que o meu sogro faleceu, mas numa época que ele entendeu a mensagem da cruz. Nós só vamos influenciar o mundo que nós estamos se a gente ter responsabilidade e empatia por quem está do nosso lado. Ô, gente, é muito bonito fazer evento, fazer essas coisas grandes. Muita gente levanta a mão. Mas é muito difícil fazer a obra dia a dia, todo dia aqui. Eu falo muito com a Cris, amanhã é muito difícil pregar no ponte, porque os meninos estão acostumados com a gente. Mas é o papel de estar aqui todos os dias, chamando para a palavra bíblica. A Bíblia nos diz que nós temos responsabilidade uns com os outros. E a minha responsabilidade é com os irmãos, com a igreja. E a igreja a responsabilidade com o mundo. Nós só seremos voz nesse mundo se eu tiver empatia com quem está do meu lado, e as pessoas começarem a entender, vai ali alguém que é um homem e uma mulher de Deus, e eu quero seguir essa pessoa, e Deus vai te dar estratégia para isso. Talvez é um pendrive, às vezes é um Spotify, às vezes é uma mensagem, às vezes é uma mensagem do WhatsApp, que às vezes a gente negligencia, e o Ronan adora, me manda mensagem de WhatsApp e tal, mas que Deus vai falar o coração dessa pessoa ao ponto dela dizer, se esse homem apenas falar, meu servo será curado. Influência só se consegue com quem influencia. E influência só acontece quando tem intencionalidade. E só é intencional quem tem secreto com Jesus. Só muda, só aniquila essas distâncias que nós temos, quando nós cremos que a fé é esse fundamento que vai apagar o inimigo, que é o diabo, Satanás, que foi tirado do céu por orgulho, porque ele queria poder. Então, eu queria terminar essa mensagem com você, falando disso, falando sobre o que o Evangelho quer fazer conosco, sobre fé, e o que quer aniquilar essas distâncias. C.S. Lewis, eu adoro C.S. Lewis, leio C.S. Lewis, recomendo ler C.S. Lewis, é uma bênção C.S. Lewis. Ter fé em Cristo significa, é claro, tentar fazer tudo o que Ele diz. Não haveria sentido em dizer que você confia em uma pessoa e não aceite seu conselho. Assim, se você realmente se entregou a Ele, você deve tentar obedecer a Deus. É a tentativa da obediência. Eu quero obedecer. Mas tentar de uma maneira nova, uma maneira menos preocupada. Não fazer essas coisas para ser salvo, mas ter fé, não ter fé para ser salvo, ter fé porque Ele já começou a salvar você. É diferente. Eu não sigo a Jesus porque eu tenho medo, eu sigo a Jesus porque eu sei que Ele já me salvou. É diferente. Não adianta você me falar que é igual, porque não é. A pessoa tem medo de ir para o inferno, a outra tem certeza que está indo para o céu todos os dias. É outra coisa, não esperar ir para o céu como recompensa por suas ações, mas inevitavelmente querer agir de uma determinada maneira, porque o primeiro brilho do céu já está dentro de você. Ou seja, eu não estou servindo Jesus para ser recompensado, eu sirvo a Jesus porque o céu está próximo, porque eu já sei o que Ele fez por mim. E é esse sentimento que aquele homem tinha. E eu quero orar por você sobre isso nessa noite. Com essa seriedade dessa fé, que vai além dessa obediência, às vezes uma obediência que tem que ser dura, pastor. Mas uma vida que aprecia, que desfruta do poder de Deus. Uma vida que traz para nós alegria. Amém?